Em junho de 1940, apenas após 39 dias de luta, a França se rende à Alemanha. A partir de então, os franceses passarão a ser cidadãos de segunda classe e os nazistas marcharão orgulhosamente por Paris. A França teria a partir de então dois governos. A Paris e todo o litoral atlântico seria comandado diretamente pelos alemães. E o restante do país estaria sob o comando do general Pétain, e a sede do governo ficaria na cidade de Vichy. Na verdade, o Pétain exercia um governo fantoche, um governo servil, um governo completamente passivo aos alemães. Tudo isso era para dar apenas um aparato de normalidade, um aparato de legalidade. Na verdade, quem mandava realmente na França, tanto faz a França do Pétain governada a partir de Vichy ou dos alemães a partir de Paris, eram os alemães. E os alemães baixam um artigo chamado artigo 19, no qual todo francês era obrigado a denunciar um inimigo sobre a ótica nazista. A França abriga aproximadamente 300 mil judeus, e esses judeus vão entrar em desespero, né, porque muitos desses judeus já estavam vivendo na França há muitos anos, né? Eles se sentiam seguros ali na França, não esperavam por essa situação. Praticamente ao mesmo tempo que está ocorrendo essa perseguição, então, essa perseguição acentuada aos judeus franceses, nos Estados Unidos se forma um comitê, que é um comitê que objetivava trazer judeus para os Estados Unidos. Esse comitê ele é organizado por americanos e por exilados judeus que estão nos Estados Unidos. E eles vão disponibilizar $3.000 e uma lista de 200 pessoas. São amigos conhecidos, né? Então são cientistas, artistas e intelectuais, né? Escritores e tal, para poder serem levados da França para os Estados Unidos. Só que isso tem que ser feito tudo de forma clandestina, né? De forma ilegal. E quem é que vai fazer isso? O comitê, então, pede um voluntário e aparece um rapaz de 32 anos, ele tem formação em letras, mas ele não entendia nada do aparato militar, não entendia nada de espionagem. Era um cara bem jovem, apreciador da vida, gostava de tomar um vinho, entendia de arte, mas ele falava fluentemente o alemão e o francês, o que era bastante necessário naquele momento. Como somente esse rapaz se apresenta, chama-se Varian Fry. Como somente esse rapaz se apresenta, ele acaba sendo incumbido dessa tarefa de partir para a França e com $3.000 e com esses $3.000 articular, né, a saída de 200 perseguidos pelo regime nazista. 2 meses depois, ele chega em Marsella e ele achava que iria conseguir fazer a sua função, né, desempenhar a sua tarefa bem rápido. Ele marca, então, para viajar nas férias, né? Ele acha que em 30 dias ele consegue fazer isso. Mas chegando lá, obviamente, ele percebe que a coisa é muito mais complexa do que ele e o comitê havia imaginado, né? Os judeus estão sendo extremamente perseguidos, estão sendo mandados para campos dentro da própria França, onde eles ficam aguardando ali a ida para outros campos que depois, no final da guerra, se saberá que são campos de extermínios, né? Campos de extermínios alemães, localizados principalmente lá na Polônia.
Então há uma perseguição intensa, há uma confusão muito grande, e ele percebe, obviamente, que um mês não vai dar conta de fazer aquilo tudo, e 200 pessoas é muito pouco, há uma quantidade enorme de pessoas na França, então tinha uma comunidade de 300 mil judeus, né? E ele então percebe que ele foi um pouco ingênuo nesse cálculo, e ele percebe que tem que ficar mais tempo. Para complicar as coisas, o cônsul americano lá na França, esse cônsul, ele é contrário à atividade do Frei, porque essa atividade dele vai perturbar as relações dos Estados Unidos com a França. Então o cônsul começa a boicotar, não ajuda em nada, pelo contrário, começa a atrapalhar. E ele vai ter a ajuda do vice-cônsul durante um tempo, durante alguns meses. O vice-cônsul ajuda, mas logo essa ajuda é percebida e esse vice-cônsul é transferido pelo cônsul. A França, o antissemitismo era muito disseminado na França, né? Ainda é hoje, mas na época era extremamente disseminado. E apesar dessa perseguição pelos nazistas estarem sendo feitas às claras, uma grande parte dos franceses finge não ver, uma parte dos franceses denunciam esses judeus à polícia francesa e à Gestapo, né? E pior ainda, uma parte dos judeus, uma parte pequena, felizmente, essa parte, uma parte dos franceses, uma pequena dos franceses, irão se articular com a Gestapo para dar um golpe nesses judeus. Então eles prometem que vão tirar esses judeus da França e tomam todos os poucos bens que sobravam desses judeus. Geralmente ele estava em forma de joias ou um quadro de um artista mais renomado que a família estava aguardando como uma barganha para conseguir sair do país. Eles tomam esses bens e assassinam famílias inteiras, né? Famílias inteiras foram mortas dessa maneira, através dessas fraudes, através dessas artimanhas, né? Então o Frei, ele percebe e ele não tem apoio oficial nenhum. Então ele começa a lidar com o pessoal que está na clandestinidade, ele começa a lidar com bandidos, traficante de droga, traficante de armas, traficante de escravas brancas, policiais corruptos, oficiais da Gestapo corruptos, né? Ele começa a trabalhar com esse pessoal de modo a poder tirar esses franceses, esses judeus da França. E ele vai dar preferência para mandar para Portugal, que é um país que se coloca de forma neutra na guerra. Então, através de barcos e através de trem, ele começa a falsificar esses passaportes, ele lida também com os falsificadores de passaporte, compra esses passaportes, entrega para essas famílias e manda essas famílias para Portugal. Uma parte não dá para ir, né? Uma parte ela vai sair a pé, né? Vai sair a pé da França pelos Montes Pirineus, que separa da Espanha, e vai cair lá na Espanha, que não era um regime favorável aos Estados Unidos, né, mas tinha uma simpatia, na época, o regime do Franco, que tinha uma certa simpatia pelo nazismo também, e de lá da Espanha esses judeus vão então partir para os Estados Unidos. O pintor Marc Chagall, né, o conhecido pintor Marc Chagall, ele fez esse trajeto a pé, né, atravessou os Montes Pirineus a pé até a Espanha, de lá ele conseguiu embarcar para os Estados Unidos. O Varian Frei, ele é tremendamente perseguido pela polícia francesa, pelo consulado americano, ele é perseguido pela Gestapo e chega ao ponto de o próprio governo americano lhe toma o passaporte, né? O comitê que o havia mandado
para liberar esses judeus, fica amedrontado diante da pressão política, do peso político, e retira o apoio, todo o apoio a ele, diz que ele não tem mais nada a ver com o comitê, ele não dá bola para isso, ele fica sem o passaporte, ele fica sem o apoio, né, do comitê que o havia mandado, e ele fica na França durante 13 meses. Nesses 13 meses, ele que teria que retirar 200 judeus, ele vai retirar 2.200 pessoas. Só a França deportou para os campos de extermínio 76 mil judeus. Desses 76 mil judeus que a França mandou para os campos de extermínio, só 2.000 serão salvos, 74 mil serão assassinados nesses campos de extermínio que ficavam principalmente lá na Polônia, né? E esses só não foram assassinados porque a guerra acabou e eles foram libertados unicamente por esse motivo. Eles não morreram justamente porque a guerra acabou. E será justamente 2.000 pessoas, 2.200 pessoas, que o Varian Fry também conseguirá salvar com o seu trabalho. Ele acaba, depois de 13 meses lá, ele acaba preso pela polícia francesa e é deportado com apoio do Departamento de Estado americano, com apoio do consulado americano e com apoio do próprio comitê que o havia encaminhado para lá. E ele chega nos Estados Unidos, ele denuncia aquele assassinato que está ocorrendo dos judeus, aquela situação terrível que os judeus estão passando lá na França, e ele acaba fichado pelo FBI e lança uma campanha contra ele, né, que o irá atrapalhar violentamente na sua vida profissional futura, porque ele era um jovem de apenas 32 anos, portanto começando a sua vida profissional. O que engrandece mais ainda o Fry é que na época em que ele atuou fazendo esse transporte clandestino dos judeus, não se sabia dos campos de extermínio. Sabia-se sim que os judeus estavam sendo perseguidos, alguns eram mortos, mas não se sabia dessa solução final, né, que os nazistas haviam engendrados. E essa solução final, esse extermínio dos judeus que caracterizará o Holocausto, isso só vai ficar sendo tornado a público quando termina a guerra. Então tudo isso engrandece mais ainda todo esse trabalho, né, do Varian Fry. Graças a esse trabalho, nomes de peso, como por exemplo da filósofa Hannah Arendt, ela parte graças ao Varian Fry, o antropólogo Lévi-Strauss, né, o Marcel Duchamp, né, o artista plástico e pintor Marcel Duchamp também consegue escapar. O irmão do Thomas Mann, o Heinrich Mann, né, ele também é um escritor bastante conhecido. O seu irmão, Thomas Mann, ele foi um dos organizadores desse comitê, né, desse comitê que foi destinado a Thomas Mann a tirar os judeus lá perseguidos da França para os Estados Unidos. Thomas Mann, que também foi ganhador do prêmio Nobel e que estava exilado lá nos Estados Unidos. Então o Varian Fry consegue trazer para a liberdade 2.300 pessoas. O Varian Fry cai num ostracismo muito grande, ninguém dá bola para ele. Ele escreve um livro na qual trata dessa sua aventura. O livro não tem muita repercussão, e somente em 1966, se não me engano, mais ou menos na década de 60, que o André Malraux, que era ministro da Cultura da França, vai conceder a ele o título de Cavaleiro de Honra, né? Foi assim o primeiro grande prêmio que ele vai conseguir.
Em 1996 ou 1997, portanto algumas décadas depois, Israel irá lhe conceder de maneira póstuma, porque ele, logo depois que o André Malraux lhe concede o título de Cavaleiro de Honra, ele morre, né? Então vai conceder póstumamente ele o título de Justo entre as Nações. Esse título de Justo entre as Nações, ele é concedido por Israel a todos os não-judeus que arriscaram a sua vida para salvar judeus durante o Holocausto. Foi o único americano a receber esse título, essa comenda, o justo entre as nações. No dia 15 de outubro deste ano, iremos comemorar os 110 anos do nascimento de Varian Fry, um herói que não pode ser esquecido.